Ontem a gente falou sobre volta às aulas aqui, né? E claro, né, muitos ouvintes participaram conosco, cobrando das autoridades aí uma posição pelo número de escolas públicas que estão retornando às atividades extracurriculares. Nós vamos conversar agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes ao vivo por telefone com o secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares. Secretário Rocieli, tudo bem? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís, Cláudio Humberto. Bom dia, Mariana. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão importante. Não dava para abrir... pois não. Eu só pedir deslocamento. Eu estou indo para a cidade de Piracicaba, então se eventualmente falhar a ligação, eu peço desculpas. Não, fica tranquilo. Secretário, não dava para abrir mais escolas aqui em São Paulo porque a gente tem aí a percepção de que as escolas particulares todas, né, retomam as atividades e na escola pública não aconteceu a mesma coisa. Por isso, a preocupação de alguns educadores com o abismo que há entre a educação oferecida pelas escolas particulares e os alunos que dependem aí da rede pública porque não tem condição de pagar. O que o governo fez nessa reabertura aí? Tem a expectativa de reabrir mais escolas nos próximos dias? Bom, Pedro, primeiro, obrigado mais uma vez pelo espaço de poder falar sobre esse tema que é tão importante. Eu há meses tenho falado, advogado, defendido nosso retorno às atividades, ainda que lentamente, vagarosamente, por questão de segurança e saúde em primeiro lugar, obviamente, mas é importante demais termos o retorno. Aqui na capital, por exemplo, nós tivemos o retorno de 304 escolas, ou seja, muito próximo de 1/3 já das escolas estaduais, me refiro aqui às retornando. É um número que, inclusive, está melhor do que a gente esperava para essa primeira onda de retorno dentro da capital. A questão da escola estar preparada. Nós tivemos milhões de reais para as escolas se prepararem para... O senhor disse mesmo que estava em Piracicaba, o senhor disse mesmo que a ligação poderia ficar ruim, ela está começando a falhar. Eu quero saber o seguinte, dada essa baixa adesão... Aliás, foram muito bem preparadas para esse retorno. Agora, nós estamos fazendo primeiro um retorno opcional, onde as escolas precisam conversar com a sua comunidade, com seus profissionais, para preparar a sua proposta de retorno a essas atividades. Ela é focada justamente em diminuir a desigualdade, porque é um reforço escolar, são atividades extracurriculares para justamente apoiar os que mais precisam. Não é esse retorno que vai aumentar o abismo que existe, sim, entre escolas públicas e privadas. Aliás, quando saiu o resultado do IDEB esse ano, Pedro, nós tivemos uma diminuição da diferença entre as escolas públicas e privadas. Depois de muitos anos aumentando esse abismo, nós começamos a diminuir. É um processo longo. Obviamente que a pandemia escancara diferenças importantes, mas isso também não é uma característica única deste momento. Então, é importante salientar isso. E, ademais, as privadas voltaram, sim. A gente ainda não tem um balanço fechado do número de privadas, mas elas voltaram em determinadas regiões das cidades com mais força, nas regiões mais centrais, mas nas periféricas não foi com a mesma força que houve o retorno das escolas. Secretário? Enfim, a gente está levantando isso. Secretário, Pois porcentualmente, bom dia. Porcentualmente, qual é a quantidade de escolas estaduais que reabriu as portas ontem? Quantas são no estado e quantas reabriram? Nós abrimos ontem 904 escolas no estado, estamos aumentando todos os dias, lembrando que tem regiões... Isso corresponde a quanto do total, secretário? Nós temos 5.000 escolas, mas nós temos ainda em torno das aulas. Por exemplo, as cidades da região metropolitana, a maioria delas não autorizou. Então, se você olhar São Bernardo de Campos e região, Bauru, por exemplo, ainda não autorizou a retomada, então nós não podemos retornar em determinados lugares. Então não é sobre 5.000 que nós temos diretamente a gestão. Na capital, por exemplo, nós já temos aí 1/3 das escolas praticamente com algum tipo de atividade e vamos aumentar certamente gradualmente à medida que as próprias famílias também vão requerendo e a comunidade escolar vai discutindo isso. Agora, dos outros 2/3, o que aconteceu, secretário? Por que não reabriram essas escolas? Faltou estrutura para que elas pudessem receber de volta Não tem os nada alunos? a ver com estrutura, como eu expliquei, não tem nada a ver com estrutura. O programa Dinheiro Direto na Escola tem ajudado muito a resolver esse tipo de situação. A volta é opcional. Primeiro, quando a gente determina que a volta é opcional, nós temos que respeitar tanto a decisão
da família lá como conjunto da decisão da escola. Então, neste momento, enquanto a volta é opcional, lembrando que isso também é assim para as próprias privadas, neste momento, o retorno, como eu disse, é um retorno bastante considerável. Até pouco tempo atrás, a maioria das pessoas não queriam nem que se discutisse o assunto da volta às aulas. Né? O que tem de gente falando que quer ou que o filho reprove, que repita o ano, ou que não quer que volte às aulas porque sente medo. Enfim, não é uma questão da discussão da estrutura. Quando a estrutura não estiver pronta e adequada para voltar, nós não autorizamos a escola. Mas hoje não é o nosso maior problema para o retorno às aulas. É a própria discussão com a sociedade da importância de voltar às aulas, de voltar à atividade presencial, que isso é insubstituível, que é fundamental, nem que seja para atividade extracurricular, para o bem do desenvolvimento cognitivo, para o bem do desenvolvimento socioemocional. Então, nosso maior desafio hoje é fazer cada vez mais essa discussão com a sociedade aqui, da importância da volta às aulas, porque aí a gente começa realmente a voltar. Dar os primeiros passos tem sido um grande desafio. Eu tenho certeza que a comunidade vai avaliar nos próximos dias o início desse retorno e a gente vai aumentando cada vez mais o número de escolas. Secretário, muito bom dia. O senhor certamente tomou conhecimento de um estudo que acabou se transformando em um case, né, de uma escola, a Escola Miguel de Cervantes, que se manteve funcionando, atendendo os filhos do pessoal do Hospital Albert Einstein, que é o Colégio Miguel de Cervantes, né? Ao fim e ao cabo, que se verificou que, enfim, esses garotos, os funcionários e professores mantinham todos os cuidados que são exigidos neste momento de pandemia. E o que é que se observou? Que o nível de contaminação desses alunos, crianças e adolescentes, esteve até abaixo do nível de contaminação dos alunos que foram mantidos em casa, a pretexto ou em razão da pandemia. Isso não faz o senhor pensar que talvez a Secretaria de Educação, o Governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, o setor público agiu de maneira um tanto quanto exagerada nessa questão, porque muitas crianças, sobretudo na questão na escola pública, muitas crianças, se não a maioria, né, a esmagadora maioria, são crianças pobres, crianças que ficaram ao Deus dará, crianças que cujos pais tiveram que voltar a trabalhar, né? E essas crianças não estariam, esses adolescentes e crianças não estariam mais protegidos, mais bem cuidados pelo Estado, com as escolas em funcionamento. Não houve um certo excesso, antes mesmo da evidência, né, de que vai aumentar a diferença brutal que já existe entre entre o aprendizado, né, da escola pública e da escola privada. Os alunos da escola privada têm sempre mais, né, do que as escolas públicas, e isso vai aumentar, vai piorar. Não houve um certo excesso, não? Cláudio, bom, primeiro que essa reflexão é muito importante, mas é difícil agora a gente falar se houve um excesso em relação às medidas tomadas desde março sobre os cuidados de parar as escolas ou não. A gente está olhando agora para trás, né? Então, no momento, eu entendo que a gente tomou as decisões corretas. Agora, a gente está discutindo essa volta às aulas desde junho, né? Isso é importante lembrar. Inclusive, logo depois da minha saída do hospital, a gente já estava lá apresentando o plano de retorno às aulas. E aí as condições, em vários fatores, foram discussões complexas, inclusive com a própria sociedade, tem sido, né? Na verdade, não terminamos esse debate sobre volta às aulas. Você tem ainda, quando você faz pesquisas, a sociedade muitas vezes está apontando que não quer o retorno. Ainda é comum isso. Eu, particularmente, Cláudio, concordo que especialmente as crianças que moram na periferia, elas não estão exatamente no isolamento, elas estão na rua, elas estão tendo outros tipos de contato. Por que não, então, dentro da escola, com os cuidados que a gente pode dar? Né? Obviamente com a proteção, com o EPI, com um cuidado muito maior ainda, inclusive para os colaboradores, né? Então, eu entendo sim que nós devemos trabalhar para o retorno, para trabalhar para que a gente volte cada vez mais. Não é voltar do mesmo jeito, isso é importante dizer, a gente não está falando de voltar com 35 alunos numa sala de aula, a gente está falando de voltar em rodízio, com 8, 9 alunos por sala de aula, enfim, encontrar os meios para que essas atividades possam voltar.
seja para a Secretário. escola pública, seja para a privada. Secretário, a gente viu durante essa pandemia, antes dela, a gente conseguia ver e avaliar a diferença entre alunos da rede pública, da rede privada, através dessas provas. O senhor mesmo mencionou o IDEB e a diminuição dessa distância, ou seja, os alunos da rede pública estão começando a ter um rendimento um pouco melhor na compreensão de português, de matemática, de ciências, assuntos básicos. Agora, durante a pandemia, o que ficou muito claro foi que os alunos, a diferença social, a diferença econômica entre essas famílias acabou também tendo um efeito, porque tinham alunos que não tinham acesso à internet, alunos que não têm computador, alunos que não têm uma rede de Wi-Fi, né? Alunos que não têm um celular para cada um dentro de casa e entre os irmãos só um conseguia acompanhar as aulas à distância. O que é que o governo do estado de São Paulo tem feito no sentido de minimizar essa diferença? Existe algum programa, algum acordo, algum convênio feito com alguém dessa área de computadores, de tecnologia, para poder oferecer a esses alunos acesso às aulas à distância, caso seja necessário um dia voltarmos a precisar usar essas aulas à distância? Bom, acho que tem alguns aprendizados que eu acho que o Estado de São Paulo tem desde o início da pandemia trabalhado, como, por exemplo, o patrocínio da internet para as atividades pedagógicas dentro dos nossos aplicativos. Acho que esse é um ponto importante que ajudou a diminuir as desigualdades. Nós não temos ainda, obviamente, um resultado que seja o ideal, que é ter um equipamento para cada aluno de toda a rede, especialmente voltado aos que mais precisam. Estamos trabalhando muito para isso, até porque pós-pandemia, uma das formas de recuperação mais importantes que nós teremos é o próprio ensino híbrido. O ensino híbrido vai ser, sim, uma grande opção para auxiliar aqueles que mais precisam. Agora a gente vai ter que conseguir encontrar solução para ajudar esses alunos com internet e tudo mais. Inclusive a volta agora às aulas, que é um dos temas, justamente a prioridade são para os alunos que mais precisam, justamente por conta das desigualdades que precisam ser diminuídas. Então a gente tem olhado muito para isso, mas nós não temos ainda, obviamente, uma solução completa, porque esse é um desafio muito maior do que a própria escola, né? Isso inclui, inclusive, a própria estrutura de telefonia, estrutura de tudo mais. Uma coisa importante, nós fomos nos adaptando também à necessidade dos alunos, né? Hoje a gente trabalha com multiplataforma justamente para atender mais alunos. A família que só tem um aparelho, hoje nós temos um portal que o aluno pode ir lá acessar qualquer uma das aulas com dados patrocinados a qualquer momento. Ele pode entrar na plataforma. O professor, hoje a gente paga a ligação via dentro do nosso aplicativo para ele poder ligar e falar com qualquer aluno, por exemplo. Então, tem muitas novidades que a gente tem feito que ajudam a diminuir. Mas o desafio ainda é brutal e gigantesco, especialmente nessa retomada, até os próximos 2 anos, será um dos grandes desafios. Diminuir a desigualdade e recuperar ainda mais para quem precisa. Bem, eu queria agradecer ao secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, falando conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes mais uma vez. Obrigada, secretário. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço imensamente. Acho que esse debate é fundamental que a gente faça com a sociedade e agradeço por ter a oportunidade de falar aqui com vocês sobre esse tema. Espero voltar em breve para a gente trazer mais novidades. Um grande abraço a todos. Um abraço.